Eu participei de uma competição, também fui muito bem, fiz bastante gol e tal. Que aí eu fui chamado para uma seleção carioca, minha primeira seleção carioca em 91. O técnico se Bacana. lembrou de mim, pô, você Anderson Larcão, você jogou contra meu time, você fez 12 gols no meu time e tal. Não tinha como não lembrar, né? Que isso foi em 89, essa seleção carioca foi em 91, que foi pro GEB, Jogos Estudantis Brasileiros, foi em Presidente Prudente de São Paulo. E aí ele lembrou dessa competição. E foi dessa competição que eu também conheci amigos em comuns que a gente tem, né? O Tico Sim, e o o Teco. Tico e Teco, né? Ali na nossa área chamava Casquinho e Cascão. Ah, é? Mas o Tico e Teco são emblemáticos no esporte, né? São. Eu tava até assistindo a um podcast, eu acho que é Pod Esporte. Pod Esporte, acho que é isso. Do Diogo Rubner. 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 Do Rubner. E, cara, ele mencionou o seu nome Vanini. naquela época Vanini. o Vanini, porque ele estava entrevistando o Vanini, mas no meio da conversa ele mencionou o teu nome como um dos astros do esporte daquela época, handball. A gente jogou no Vasco junto. Jogaram no Vasco. Naquela época do Vasco, pô, a gente teve um timão, cara. Sim. Seleção brasileira. Eu entrei no Vasco moleque também, porque eu lembro que jogando no Irajá, eu, com 15 anos já participava em competição adulta, jogos abertos no interior, jogava por Itaguaí, já joguei por Itaguaí, já joguei por Angra, com 15, 16 anos. Já competição adulta, já jogava. Eu, César, Sarará, são os amigos ali da época do Almirante, que também nessa época já estavam jogando junto. César e Sarará são irmãos que o esporte deu. E aí a gente foi junto pro Irajá. E aí a gente começou a competir, né? Nesses torneios de clubes que não eram da federação. E foi numa época, cara, foi numa época muito bacana, e aí como é que as coisas se juntam, porque o Brasil nunca tinha ido para uma Olimpíada, entendeu? Nunca tinha ido para uma Olimpíada. Porque a vaga da Olimpíada aqui na América do Sul era através de sendo campeão pan-americano. Quem era campeão pan-americano ia representar o continente. Então existia muita briga entre Estados Unidos e Cuba. Aquela questão de capitalismo, socialismo e tal. Então, Estados Unidos investia, de certa forma, para ter uma boa equipe para ir contra Cuba, que sempre fazia final, né? A maioria das vezes fazia final e tal. Quando fazia com o Brasil não conseguia ganhar de Cuba, porque o Bloco Socialista tinha uma Olimpíada entre eles. Então, a Olimpíada entre Alemanha Oriental, Cuba, Rússia, Rússia, China, existia uma Olimpíada, entre então eles ali. que eles jogavam sempre esse intercâmbio entre eles. Então a equipe de Cuba era muito forte, muito, muito, muito forte. O Brasil não conseguia ganhar. Quando chegou em 89, caiu o Muro de Berlim, né? O incentivo de grana que, que a maioria era bancada pela União Soviética, né? Para de vir grana para Cuba, principalmente. Se não me engano, foi em 91, Pan-Americano de Havana, não foi? Não vou Foi o lembrar. último aporte, assim que teve grana para ir. E aí, na Olimpíada de 92, em Barcelona, o time de Cuba de handball não foi. A Cuba teve, por falta de grana, teve que fazer uma seleção legal para quem tinha condições de ganhar medalha, né? E ganhando medalha e ganhando a premiação. E o time de Cuba não ia, porque nunca chegou perto, apesar de ser um time muito forte. E aí teve que abrir espaço para o Brasil participar da Olimpíada de Barcelona. E foi justamente na época que a gente formou uma seleção que foi para o GEB junto. Estava jogando uma competição, foi uma geração muito bacana dentro do Rio de Janeiro. Eu, Tico, Teco, a galera de Niterói, a galera de Nilópolis, a galera da Barra e tal. Tinha um grupo muito forte da nossa categoria juvenil. E aí, um dos lugares que a seleção brasileira ia fazer preparação era numa competição internacional em Teramo, na Itália, né? E aí pintou entre os pais e tal, entre a galera da federação,
a confederação também queria, de certa forma, ver se alguém, né? E aí incentivou a desenvolver uma seleção carioca para representar o Brasil nesse torneio de Teramo, né? Tinha também um torneio em Barcelona, uma semana antes de Santo Esteban, em Barcelona, e aí esse grupo começou a se articular para tentar levar uma seleção. E eu estava nesse grupo, eu fui um dos selecionados. Aí, essa mesma equipe que foi para Teramo, a gente começou a competir esse campeonato de seleções, né? A gente foi para Maranhão, foi para São Paulo e tal, competindo em campeonato de seleção. Aí a seleção carioca foi competindo com esse mesmo grupo. Era um grupo muito, muito, muito forte. E aí em 94 eu vou pro Vasco, ainda jovem. Porque me parece que nesse momento o time do Vasco é um dos maiores times do Brasil de handball. Meio dos anos 90 foi um. Porque em 94 a gente vai pro Vasco. Eu primeiro fui pro Flamengo, aí o Flamengo acabou. No ano que eu fui pro Flamengo, tanto é que eu competi uma competição de praia pelo Flamengo, com o uniforme do Flamengo, tem a foto, mas na outra semana acabou e esse mesmo grupo foi pro Vasco. Aí nesse meio aí de 92, eu estava jogando por Nilópolis, eu sou atleta fundador de um clube de handball em Nilópolis, que existe até hoje, os Leões e tal. Aí joguei 92, 93, 90, se eu não me engano foi 94 que a gente competiu júnior por Nilópolis, fomos campeões estaduais, eu fui campeão pelo Nilópolis juvenil e júnior estadual, infantil, que era infanto, foi pelo APCE, e aí depois foi o Vasco, vieram 6 títulos com o Vasco, a partir de 94 e 95, se não me engano foi 94. Aí em 94 eu entrei no Vasco, mas aí a galera que era do Rio de Janeiro e tal, o Vasco foi formando equipe.